Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. E hoje, como você viu aí na capa do vídeo, eu venho aqui falar sobre o tema da redação do Enem 2022 que acabou de sair. Olha só o tema: Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Eu vou te falar aqui, vou te dar uma dica aqui de como você montaria o seu texto, falando parágrafo por parágrafo, período por período, o que você poderia colocar. Enfim, vamos lá então para a introdução. O primeiro período da sua introdução pode ser o repertório, você pode fazer uma abordagem histórica, você pode comentar como, ao longo da colonização do Brasil, todas essas comunidades, todos esses povos tradicionais foram massacrados num verdadeiro holocausto indígena, o que a gente viveu, por exemplo, certo? Logo depois vem a sua tese. Você vai falar na sua tese que existem diversas dificuldades essas que são de ordem econômica, política, social e cultural, beleza? Depois vem lá os seus argumentos. Você vai elaborar 2 ou 3 argumentos apresentando razões para que essa valorização continue sendo uma dificuldade, a valorização de povos e comunidades tradicionais. Veja bem o que você está tendo que colocar aí. Pode colocar só sobre indígena? Pode colocar sobre indígena, mas é interessante, é importante que você coloque alguma coisa além também. Lembrando, né, que esse tema aí parecia muito o tema da redação da PUC, que falava sobre povos originários do Brasil, o tema da redação da PUC do Rio de Janeiro, beleza? Aí vamos lá, vamos para o argumento 1. No argumento 1, primeiramente, a priori, lembrando ali um elo coesivo que você pode elaborar uma tese falando sobre as dificuldades econômicas encontradas para lidar, por exemplo, com os povos indígenas ao redor do Brasil, ao longo do Brasil. E você pode comentar que muitas vezes o agronegócio, a mineração atua contra os povos indígenas. Recentemente, a gente viu aí na mídia uma série de notícias sobre aldeias inteiras sendo massacradas, simplesmente sumindo do mapa, crianças sendo assassinadas, beleza? Quais são as causas disso? O poder comercial que esse agro muitas vezes exerce, certo? Invadindo terras indígenas, muitas vezes terras até mesmo demarcadas. E como muitas delas ficam em regiões de difícil acesso, ficam, por exemplo, lá para dentro da Amazônia, certo? Acaba, digamos assim, facilitando o trabalho de muitos malfeitores que acabam, em vários momentos, agindo a favor dessa indústria, né? O poder comercial da indústria do agronegócio é gigantesco, atua fortemente na balança comercial brasileira e muitas vezes é uma indústria que conta com pessoas de caráter extremamente duvidoso, digamos assim. Quais são as consequências disso? A devastação de muitas aldeias indígenas, o sumiço de muitos idiomas indígenas, de muitas culturas, certo? Tem até uma consequência ambiental. Você já deve ter lido, você já deve ter visto que muitos rios amazônicos estão ficando com a água meio salgada, meio salobra, que acaba atrapalhando na pesca, acaba atrapalhando na agricultura familiar, certo? Acaba atrapalhando o consumo dessa água das pessoas também. Eu viajei recentemente para o Pantanal e falaram que antes eles podiam beber diretamente do rio aquela água, mas o que acontece? O progresso, né? O esgoto das cidades próximas acaba sendo despejado no rio e vai parar lá no rio do Pantanal, correto? Continuando, o argumento 2. Você pode falar que muitas vezes existe um desconhecimento ou um menosprezo do que? Dessas comunidades e povos tradicionais. Você pode relembrar recentemente uma entrevista de uma autoridade máxima do Brasil que se referiu de forma extremamente pejorativa a um morador de um quilombo, né? A gente comenta até, cara, que muitas vezes a gente fala em quilombo. Outro dia eu estava vendo um vídeo sobre isso, a gente pensa o quê? Que um quilombo é um espaço pequeno, mas, cara, muitas vezes os quilombos eram verdadeiras cidades. Por exemplo, na guerra lá contra o quilombo de Palmares, cerca de 15, 20 mil pessoas, moradores daquele quilombo, lutaram contra o Estado, certo? Falta o quê, então? Falta espaço na mídia, falta espaço no currículo escolar para estudar essa história do Brasil. Muitas vezes a gente vê a história do Brasil só ao lado do quem? Só ao lado de quem? Só ao lado do branco colonizador e não dos indígenas e não dos negros escravizados que vieram para cá. E por que isso continua?
Porque a gente não vê mudanças nesse currículo escolar, certo? A gente não vê mudanças na mídia, a gente não vê lá grande representatividade na mídia, a gente não vê a mídia discutindo sobre isso. Por quê? Porque a mídia muitas vezes é patrocinada por esse agronegócio que a gente já mencionou. Muitas vezes a mídia tem ligações políticas um tanto quanto escusas também. A gente observou isso nas últimas eleições, por exemplo, certo? Agora vem o quê? Vem a nossa proposta de intervenção. Portanto, o que você faz no primeiro período? Você vai reconhecer que o problema existe, você vai retomar a sua tese, beleza? Diante disso, quem deve agir? A gente falou sobre educação, você pode falar que o Ministério da Educação pode agir, certo? Como? Mudando o currículo escolar, beleza? A gente já observa que no próximo governo a gente vai ter um Ministério dos Povos Originários, beleza? Então a gente pode comentar o quê? Que o Ministério da Educação, em conjunto com o Ministério dos Povos Originários, pode propor reformas no currículo escolar, estudando mais o quê? Estudando mais sobre cultura indígena, estudando mais literatura africana, estudando sobre história da África, certo? Sobre a história desses povos escravizados que vieram aqui para o Brasil. Como que a gente vai fazer? Como que a gente pode melhorar a situação de vida dessas pessoas? Tá vendo? A gente está pensando em como que a gente vai atuar em grande parte da sociedade que tem todo esse desconhecimento, muitas vezes esse menosprezo, muitas vezes esse desrespeito. Mas como a gente vai valorizar a vida dessas pessoas, certo? A gente tem que pensar também em agir diretamente ali no cerne da questão. Comunidade, a gente está falando nesse momento de comunidades indígenas, de comunidades quilombolas, de comunidades ribeirinhas. A gente pode pensar em demarcação de terras, a gente pode pensar em política de distribuição de renda e levar educação, levar saúde, levar segurança, levar saneamento básico para essas pessoas, beleza? Buscando o quê? Buscando que a relação, buscando que a valorização desses povos, dessas comunidades, deixe de ser um desafio, que a gente tenha mais representatividade, que a gente tenha mais respeito. Representatividade onde? É representatividade na mídia, na sociedade, na política, na cultura, nas mais diversas esferas da nossa sociedade, certo? Você viu aí que nos argumentos eu falei sobre economia e falei sobre política. Eu falei sobre povos indígenas, falei sobre povos oriundos dos quilombos, falei sobre povos quilombolas. Também falei aqui sobre comunidades ribeirinhas. E aí, o que mais vocês falariam para mim? O que você colocou aí na sua redação? Eu não vi a proposta inteira, eu só vi, digamos assim, o comando do tema. Talvez esteja faltando alguma coisa no que eu falei. Mais tarde posso fazer alguns adendos, mas gostaria que você trocasse essa ideia aí comigo nos comentários. Se você tiver, por exemplo, o rascunho da sua redação, posta aí nos comentários para a gente trocar essa ideia. Me diz qual estado do Brasil você é, onde você fez a prova, qual carreira você busca. Vamos trocar essa ideia aqui nos comentários desse vídeo. Você pode me procurar também nas minhas outras redes sociais. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.